todos, paz seja convosco. Amém. Está fraco esse amém. Boa noite a todos, paz seja convosco. Amém. Sim, agora é um amém de igreja pentecostal. Amém. Queridos, eu quero que você fique de pé, por favor, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Para eu não ter que ir judiar da tecladista, eu ia pedir para o pessoal aí colocar um fundinho para mim aí. Você consegue? Por favor. Isaías capítulo 6, do verso 1 em diante. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos lá, vou esperar a misericórdia alcançar a gente. Amém? Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Vamos ler comigo de novo esse versículo, o versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa igreja está cheia da glória de Deus. Amém? As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar dando glória a Deus fervoroso. Queridos, quando a pastora me convidou para estar aqui, ela me deu alguns dias para eu escolher. Eu estava de férias de 3 dias, pastora, até vergonha de falar, né? 3 dias de férias, e ela me mandou uma mensagem, porque na verdade ela já havia feito o convite, e eu que dormi de touca e acabei não vendo. Vem muita coisa no meu WhatsApp e às vezes a gente acaba passando batido em algumas coisas. E ela falou: não obtive a tua resposta ainda. Aí eu fui lá, voltei, falei: do que ela está falando? Aí eu vi lá que era o convite para estar aqui. E naquele mesmo instante ela já me mandou o tema, que está em Isaías capítulo 6, verso 8. E acredite vocês, eu de férias, Deus já começou a falar comigo o que ele tinha para nós hoje. Amém? Então é assim, o que vocês vão ouvir hoje é algo que Deus já ministrou no meu coração há 20 dias atrás. Eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que ninguém vai sair daqui de mãos vazias. Amém? Ninguém vai sair daqui de mãos vazias. Queridos, esse texto, ele é um texto tremendo, maravilhoso. A pastora falou que eu posso ficar até meia-noite, tá, gente? Amém? Glória a Deus. Não, a mentira é do diabo, né, gente? Ela falou até as 9h20 só, tá bom? Eu vou correr aqui para não passar do tempo. Queridos, eu vou dar um pano de fundo para você. Esse texto de Isaías, ele tem tudo a ver com crônicas. Ele é um texto que o livro de Isaías, ele é muito parecido com a Bíblia. Se você olhar o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, 39 que se referem a passado e 27 que dão um futuro profético para o povo de Deus. Tremendo isso, né? Porque a Bíblia tem 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento, amém? E 27 no Novo, amém? Escola bíblica, amém? E o livro de Isaías, ele, por ser um livro
livro profético. Ele descreve muitas situações que aconteceram, que estão descritas no livro de Crônicas e nos livros de Reis. E o que nós vamos falar um pouquinho é sobre algo que aconteceu, uma mudança de comportamento que houve com o povo de Deus, que está descrito em Isaías, capítulo 6. E eu quero que você saiba, querido, que tudo aquilo que você viveu até hoje não é a base fundamental para você continuar a sua vida. Deus tem todo o poder, se você assim der abertura, para que Ele comece um novo fundamento e um momento de graça na tua vida. Algo que você nunca viveu pode ser a partir de agora. Tem muita gente que fala assim: eu quero um ano de 2020 diferente do ano de 2019, mas continua fazendo as mesmas coisas que fazia em 2019. Querido, você quer receber algo tremendo de Deus para a tua vida? Você quer ser surpreendido pela graça e pela misericórdia de Deus na tua vida? Surpreenda Deus fazendo coisas no ano de 2020 que você não teve oportunidade de fazer ainda. Se você fizer isso, você vai ver que o ano de 2020 vai ser o melhor ano da sua vida. E eu profetizo isso nesse lugar, nessa igreja, para a tua vida e para a tua família. Amém? Quem recebe isso, dá glória a Deus. Amém. Queridos, esse texto ele revela, ele nos leva a um tempo onde o povo de Deus ele estava vivendo um momento muito difícil. A igreja, o povo de Deus havia passado 70 anos de cativeiro na Babilônia. Talvez você possa estar pensando assim: 70 anos na Babilônia não é nada, para quem ficou 400 anos no Egito é fichinha. Não é não. Tem muita diferença. Quando o povo estava cativo lá no Egito, eles eram já subjugados. Eles já eram subjugados. Eles nasceram subjugados e muitos nasceram e morreram subjugados. Agora, nesse tempo que nós acabamos de ler, é uma coisa diferente. O povo já tinha a sua terra, já tinha a sua casa, já tinha a sua família, já tinha os seus filhos, e de repente eles são levados cativos para a Babilônia. Quer dizer, você não tem alguma coisa, você tem um impacto no seu emocional. Entretanto, se você tiver tudo do bom e do melhor, e de repente aquilo lhe for tirado, o impacto negativo é muito pior. Concorda comigo? Alguém que perde um emprego e ganha um salário mínimo tem um impacto. Mas se você começar a ganhar o salário mínimo, receber uma promoção, e lá no teu trabalho você começar a ganhar 20 mil reais, e de repente depois de um ano você ser mandado embora, aquilo que vai te causar de mal-estar na tua vida, de transtorno na sua vida, vai ser muito maior do que antes. Por quê? Porque a gente tem o hábito de se acostumar com coisas boas, amém? É bom se acostumar com coisa boa. Ninguém gosta de ficar acostumado e ficar feliz com o sofrimento. Inclusive, queridos, eu quero que você saiba que Deus ele não tem prazer no sofrimento humano. Ele quer que você seja uma pessoa feliz e abençoada. Amém? Esse texto, queridos, ele nos relata um tempo de sofrimento, um tempo onde eles perderam tudo que eles tinham por conta do quê? Por conta de alguns descasos que aconteceram naquela época. O rei Uzias era o rei dessa época. Você lê, olha como é que começa o verso primeiro, lê aí. Fala comigo, o verso primeiro, como é que ele começa? No ano em que morreu quem? Rei Uzias. Rei Uzias ele foi rei em Israel e Judá com 16 anos. E com 68 anos ele morreu. Ele ficou 56 anos no poder, 52 anos no poder como rei. Só que o que acontece? Durante esses 52 anos, muitas coisas boas aconteceram. O povo começou a ver um rei e um reinado que eles nunca tinham visto antes. Ele foi soberano, ele ganhou, ele criou, sabe aquelas catapultas que jogam pedra, que jogam flechas, que a gente muitas vezes vê em filmes antigos, que a gente assiste na televisão, ou até mesmo no cinema. Isso quem criou foi o rei Uzias. Foi ele que teve essa engenhoca toda de criar esse tipo de armamento. Então o poder bélico de mais de 300 mil homens era o que? Fazia parte do exército de Deus naquela época. Só que o que acontece, queridos? A Bíblia diz que o rei Uzias ele começou a ficar orgulhoso. Eu quero que você saiba que o orgulho ele precede a queda. Quando a gente começa a ficar muito topetudo, muito nariz empinado, ainda mais eu que tenho esse nariz que Deus me deu aqui, que eu peguei 3 vezes na fila. Quando você fica muito nariz empinado, muito topetudo,
pode ter certeza que você vai quebrar a cara. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ele dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Você não quer receber uma resistência de Deus sobre a tua vida, mas você quer ser uma pessoa abençoada. Amém? Então seja fiel, seja uma pessoa feliz, próspera, mesmo com pouco ou tanto com muito, mas jamais permita que o orgulho entre no teu coração. Que jamais o orgulho possa entrar no teu coração no ano de 2020. Jamais. Para quê? Para que você possa ser uma pessoa tremendamente abençoada por Deus. E a palavra de Deus, queridos, esse texto diz que o rei Uzias, se você olhar lá em Crônicas, em 2 Crônicas, você vai estudar, eu não vou te dar o texto agora, mas você pode ler depois e você vai entender o plano de fundo que eu estou te dando. E o que aconteceu, queridos? O orgulho subiu no coração do rei Uzias. E quando isso aconteceu, queridos, ele começou a perder o quê? O respeito e aquela consideração que Deus tinha por ele. A palavra de Deus diz que ele entra no santuário e ele quer fazer algo que não competia ao rei. Quem fazia sempre quem aspergia o incensário com fumaça para que a presença de Deus se manifestasse no templo era o sacerdote, jamais o rei. E o rei Uzias ele fica tão orgulhoso que ele começa a fazer coisas que ele não deveria. Querido, saiba o teu lugar aqui na igreja, aquilo que te cabe. E seja uma pessoa abençoada naquilo que te compete, porque você vai ver como Deus vai começar a te usar cada vez mais, mas sempre com autorização e com a bênção do teu pastor. Eu estou aqui hoje, queridos, eu sou da igreja quadrangular Olavo Bilac de São Paulo. Eu estou aqui com a bênção do meu pastor, senão eu não teria vindo. Eu não sou pastor titular da igreja, eu sou pastor auxiliar. Já fui titular, mas por conta da minha empresa eu acabei abrindo mão disso, porque não dá. Assobiar e chupar cana é difícil. A gente não aprende a estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas eu estou aqui porque o meu pastor me abençoou para que eu estivesse aqui hoje. Amém? Então nós temos que aprender isso. Estar debaixo de uma autoridade, respeitando essa autoridade, fazendo aquilo que Deus coloca na nossa vida. Queridos, agora tem um detalhe. Muitas vezes a gente tem que perder algumas coisas para que Deus comece a manifestar o seu poder na nossa vida. Às vezes a gente tem que perder alguma coisa, e eu quero, querido, que você não precise perder nada no ano de 2020 para você sentir falta daquilo que você perdeu. Muitas vezes a gente não dá valor para aquilo que nós temos. A gente só vê o valor na hora que nós perdemos. A gente só sabe que aquilo era valoroso para nós e significante quando nós perdemos, querido. E eu quero que a tua consciência, ela sempre te traga aos pés do Senhor, sabendo que tudo que o Senhor tem te dado vem da mão dele, e você tem que ser uma pessoa humilde para administrar aquilo que o Senhor tem te entregado. E o que acontece aqui, queridos? Depois de 52 anos de reinado, o rei Uzias faz aquilo que não lhe cabia, tomou o lugar daquilo que não era devido. E sabe o que acontece? A Bíblia fala, queridos, que imediatamente nasceu uma lepra na testa do rei Uzias. Imediatamente, na hora que ele fez o que ele não devia. Era uma pessoa abençoada, querido. Ele começou muito bem, ele fez tudo aquilo que era bom aos olhos do Senhor, mas ele terminou mal. Eu quero que você, queridos, eu quero lançar uma palavra profética para a tua vida, que é muito melhor o fim do que o começo. Você tem que ser uma pessoa que entende e que vem entender que Deus tem algo tremendo para fazer nesse ano, e você vai terminar o ano 2012 lá em dezembro muito melhor do que você começou agora em janeiro. Amém? Eu profetizo isso sobre a tua vida. Queridos, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente começa bem e termina mal. Eu quero que você comece bem e termine melhor ainda, em nome de Jesus. Amém? Se você crê nisso, aplauda o Senhor, dando glória a Deus poderoso. Glorifique o nome dele. Você vai terminar muito melhor do que você disse. Agora, queridos, às vezes a gente tem que perder coisas para dar valor. E a palavra de Deus diz aqui que no ano que morreu o rei Uzias, o que Isaías fez? Ele foi ao templo. Às vezes a gente precisa perder algumas coisas para a gente buscar a presença de Deus, e que isso seja um renovo para a tua vida. O ano de 2019 ele já foi, querido. Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida, na tua família, nos teus vizinhos, na sua círculo de vizinhança. Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. Amém? Você tem que trazer o teu vizinho aqui. Sabia? Sabe aquele vizinho chato
põe a música que você não gosta num volume alto, você tem que falar de Jesus para ele, tem que trazer ele aqui. Viu? Porque o inferno não foi feito para ele. O inferno foi feito para o diabo, para os seus anjos. Não foi feito para o homem. Nós temos que a todo tempo e fora de tempo falar que Jesus Cristo ele salva, que ele abençoa, que ele cura, que ele faz milagres, e ele se faz presente aqui nesse lugar. Ele se manifesta aqui, queridos. Aqui tem que ser um celeiro da manifestação do poder de Deus, todo o tempo. Não é nos 12 dias, não é só de domingo, é todo dia. Queridos, quando as pessoas passarem em frente a essa porta, elas têm que saber que aqui tem algo diferente de outros lugares. Não somos melhores do que ninguém, mas aqui manifesta-se o poder de Deus. Amém, queridos? E a palavra de Deus diz, queridos, que Isaías ele foi ao templo, e interessante que ele vai buscar quem? Ele vai buscar a presença de Deus. Querido, quando as coisas não vão bem, quando as coisas não estão boas, o povo havia perdido tudo que ele tinha sido levado ao cativeiro. Sabe o que Isaías faz? Vai buscar a presença de Deus. Não choraminga não fica reclamando. Mete o teu joelho no chão e vai buscar a presença de Deus. Querido, a menor distância entre o homem e Deus, sabe qual é? É quando você se curva na presença dele. É a menor distância. É a hora que ele te atende. É a hora que ele se curva diante de você também. E ele atende o teu clamor, ele atende o teu pedido, ele atende a tua oração, porque ele tem prazer em fazer isso. Queridos, a palavra de Deus diz que Isaías, então ele vai ao templo e ele vai buscar a presença de Deus. E olha como Deus ele se revela em momentos que a gente não está bem. Como Deus se revela em momentos que a gente não está legal, como as coisas não estivessem bem. Quem teve um ano 2019 aqui muito bom? Levanta a mão. Poucos. Quem teve um ano de 2019 que parece que você estava mascando corrente o ano inteiro? Difícil. Quem teve um ano de 2019 razoável? Eu vou perguntar quem não tem braço daqui a pouco. Eu tive 3 opções, você não levantou nenhuma das 3. Um ano razoável. Quem teve um ano razoável? Precisamos buscar a presença de Deus quando as coisas estão razoáveis e na mediocridade, porque é nessa hora que ele se manifesta. A palavra de Deus diz que Isaías ele vai e ele começa a contemplar o que? A grandiosidade de Deus. Você só vê o quanto Deus é grande na tua vida quando você estabelece o quanto você é pequeno. Você só vê o quanto Deus pode fazer na tua vida quando você determina a sua total dependência de Deus. Quando isso acontece, ele vem com poder e graça e muda o cenário que nós estamos vivendo. E se você teve um ano de 2019 complicado, mascando corrente, como eu disse, as coisas vão começar a mudar a partir de agora. Esses 12 dias estão só começando. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida até o final dessa campanha. Em nome de Jesus, eu creio nisso, queridos. Eu não vou estar aqui todos os dias, mas eu sei do que Deus vai fazer nesse lugar. Amém? Se você tem parentes com enfermidade, com doença, traz aqui, porque daqui vai sair curado em nome de Jesus. Se você não tem fé para isso, vai na minha fé, porque eu tenho fé para que Deus vai realizar milagres aqui. Deus vai marcar esses dias, queridos, como nunca marcou. Você vai ver como é que vai ser. Queridos, esse texto aqui, queridos, foi tremendamente instruído pela tua pastora para que a gente pudesse estar falando. E olha que tremendo aqui, queridos. Diz o seguinte, que no ano que o rei Isaías, ele viu, no ano que o rei Isaías morreu, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Este lugar está cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A tua casa está cheia da glória de Deus, o teu trabalho está cheio da glória de Deus, a tua vizinhança está cheia da glória de Deus, o bairro que você mora está cheio da glória de Deus, queridos. O nosso município está cheio da glória de Deus, o Brasil está cheio da glória de Deus, e as coisas vão começar a mudar em nome de Jesus. Que comece por mim e que comece por você.
Amém? Tem uma canção antiga que falava assim: a começar em mim, quebra os corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. É isso que a gente precisa ter todos os dias da nossa vida. A começar por mim. E aqui, queridos, Isaías começa a mudar o cenário. Sabe por quê? Porque começou por ele. Ele se colocou na brecha. O momento não era fácil. O momento era difícil, queridos. Para você ter uma ideia, quando o povo voltou cativo da Babilônia, você pode ler o Salmo 126, que ele relata muito bem isso. Depois você anota aí, você vem em casa, porque eu não vou entrar nesse texto. Você vai ver como é que foi o sofrimento deles, que eles começaram o quê? A semear chorando, para que eles pudessem ter uma semeadura, para que eles pudessem pegar os seus feixes. Está lá no Salmo 126, você pode olhar. E Isaías, ele é levantado nesse tempo, ele é levantado como profeta nessa hora. Queridos, ainda que você esteja chorando, que seja difícil, que você tenha problema na tua família, que você tenha problema na sua casa, eu quero que você saiba que a terra está cheia da glória de Deus. Esse lugar está cheio da glória de Deus. E as coisas vão começar a mudar na tua vida, em nome de Jesus. E quando, queridos, Isaías, ele tem a visão do trono de Deus, e como os serafins cantavam, ele teve uma revelação tremenda da pequenez do ser humano. Assim como Moisés fala no Salmo 90, que você também pode ler ele depois, que vai colaborar para a mensagem. Ele diz assim, que ele, quando ele vê a glória de Deus, ele fala: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. Ai de mim. O povo reclamava, o povo era maldizente, o povo era questionador. Queridos, a gente não pode questionar, a gente tem que aceitar e falar: Senhor, tu sabes, sabe aquele papo assim que fala assim: eu reivindico do Senhor a minha cura, eu reivindico o meu milagre. Para, essa palavra está usada de forma errada. Nós não temos o direito de reivindicar. Quando nós reivindicamos, nós invertemos a posição entre servo e Senhor, queridos. Não precisa reivindicar. A palavra de Deus diz: batei, e abrir-se-vos-á. É só você bater, pedir e dar-se-vos-á. É só você pedir. Não se coloca Deus na parede. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a coisa tem que funcionar na nossa vida. E a palavra de Deus, querido, diz que quando Isaías ele tem um entendimento de como ele era pequeno, Deus começa a se manifestar e mostrar a sua glória. É isso que a gente precisa fazer a cada dia, queridos. Todo dia nós temos que entender que nós somos pequenos e dependentes de Deus, e Ele é soberano. E quando isso acontece, queridos, ele fala o quê? Que um anjo, acompanha comigo, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela te tocou os lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, nós somos pecadores. Eu sou pecadora, a pastora Alzira é pecadora, e vocês são pecadores também. Todos nós somos. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, queridos, Ele nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, mas nós recebemos a vida e vida em abundância através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Queridos, se a gente entender isso, Deus começa a mudar o cenário, começa a mudar as coisas. A palavra de Deus diz que Ele vai lá com a brasa viva no altar, querido, que a gente possa receber isso do Senhor, que você possa receber uma brasa viva. Talvez você possa dizer assim: mas eu não tenho lábio impuro. Glória a Deus pela tua vida. Mas às vezes a gente tem alguma coisa na nossa vida, um quartinho escuro que a gente não permite a ação de Deus. Sempre tem algo na nossa vida que você fala: não, aí não, Senhor, pode deixar cair, eu vejo. Essa parte da minha vida, essa área da minha vida, pode deixar que eu administro. E eu quero dizer para você, querido, que Deus está aqui hoje, e Ele quer que você lance tudo diante da presença dEle, e entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Isaías fez isso. E veio um serafim com uma brasa viva, com uma tenaz, e tocou na boca dele e falou o que para ele: você já está purificado. Não importa.
Não olha o cenário que você vive, nem o lugar que você está agora, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito crente que é crente na igreja, que essa palavra não se propõe bem daqui hoje. Mas tem gente que lá no teu trabalho não sabe nem que você é evangélico às vezes. Meu Deus! Sabia? Não sabe. Não sabe porque na hora que aperta o sapato, mesmo que a coisa fica difícil, você fica na moita, ó. Não posso nem falar. Oh, Deus! Não posso nem falar. Queridos, há 20 anos atrás, antes de eu abrir a minha empresa, eu trabalhei numa empresa francesa. Eu quero dizer para você uma coisa: como o francês, ele é uma pessoa fria, uma pessoa que não acredita em Deus em absolutamente nada, não crê em Deus. Para eles acham que eles conseguem as coisas pelo seu trabalho. São piores do que japoneses, niseis, franceses e não sei. São piores. Eles acham que Deus não faz nada para eles. Só que eles sabiam que eu era pastor. Eles já sabiam que eu era evangélico. Eu coloquei na minha ficha quando eu fui lá para Curitiba, para passar pelo processo seletivo entre 8 pessoas. 8 executivos. E eu fui lá, tinha assim, sua religião, eu coloquei evangélico. Eu já sabia que francês era ateu. Não no geral, queridos. Tudo tem exceção. Em todas as áreas tem exceção. Eu sabia, mas eu coloquei. E quando no processo seletivo, depois de eu passar por quatro entrevistas, onde me perguntavam um monte de coisas, o diretor-geral falou assim: eu vi aqui que você é evangélico. Eu falei: sou, graças a Deus eu sou. E o que tem de diferente em ser evangélico? Eu falei: não tem muita diferença não, dependendo da ótica. Eu sou uma pessoa assim como o senhor, sou mortal, preciso trabalhar para ganhar dinheiro, tenho família, tenho a minha correria do dia a dia e tenho problemas. A grande diferença é que os meus problemas, eles não são administrados por mim, ele é administrado por Jesus Cristo. Eu nunca estou sozinho. Quando eu encaro os problemas, é Ele que me ajuda. Eu estou aqui hoje porque Deus preparou para que eu estivesse aqui. Ele falou: não, você está aqui pela tua competência. Eu falei: o senhor me perdoe. Se for para o senhor achar que eu estou aqui por causa do meu currículo, eu prefiro que o senhor não me pegue. Eu não quero ser admitido. Ele falou: não, mas você já foi aprovado pelos outros, nós vamos saber com o tempo quem é você. Eu falei: tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. Passaram-se 2 anos, e eu falava de Jesus, e o diretor falava assim: não, isso aí isso é besteira, a gente tem que ter sorte. Eu falei: não, seu Alan, eu não tenho sorte, eu tenho dependência de Deus. E esse homem teve um problema renal. Olha como Deus age. Mas o milagre só aconteceu por conta do meu posicionamento. Se eu tivesse sido um crente camuflado, o milagre não teria acontecido. Esse homem, depois de 2 anos, ele teve um problema renal e foi ao médico para fazer exames. Quando ele chegou lá no médico, fez tomografia, fez tudo lá o que precisava ser feito, ele descobriu, sabe o quê? Que ele só tinha um rim, e o rim que ele tinha estava ruim. Rim ruim. O rim dele estava meia boca ainda, nem meia boca não estava 70% comprometido. Olha só. Aí eu entrei lá na sala, falei: Solano, como é que está? Ele falou: rapaz, tive uma surpresa hoje desagradável. Eu falei: qual é? Ele falou: descobri que eu tenho um rim só e com 70% de comprometimento. Eu falei para ele: que bom. Ele falou: bom? Isso é bom? Eu falei: bom, o senhor sobreviveu até agora, está aqui, e eu tenho certeza que isso que está acontecendo é porque Deus quer se mostrar para o senhor quem Ele é. Ele falou: não, isso aí não acontece.
Eu falei, o senhor acha que não acontece? Ele falou, não, queridos. E eu deixei, eu fui dando corda para ver até onde ele chegava. Eu fui dando corda. Sabe por quê, queridos? Por que Jesus ele foi até o túmulo de Lázaro depois de 4 dias? Você sabe por quê? Porque os judeus acreditavam que até o 3º dia, o espírito de alguém, quando era morto, quando morria, o espírito ficava pairando por sobre aquele corpo. Então tinha 3 dias para aquele espírito voltar. Jesus esperou o 4º dia, queridos, porque já tinha eliminado qualquer possibilidade de entendimento dos judeus que aquele milagre poderia ter acontecido por uma mera casualidade, porque o espírito de Lázaro ainda estava dando um rolê por ali. Jesus esperou o 4º dia para que não tivesse nenhuma possibilidade para ele mostrar quem é Deus. Eu fiz isso com o senhor Arão. E eu falava de Jesus e ele ignorava. Eu falava de Jesus e ele ignorava. Chegou um dia que ele foi internado, queridos, e foi para a UTI. Eu falei, é a hora de Deus começar a agir. E eu fui até lá e falei, senhor Arão, como é que está as coisas? Está difícil, filho. Está difícil. Eu falei, senhor Arão, eu quero que o senhor saiba de uma coisa. O senhor está olhando para alguém que já foi de cadeira de rodas, que já foi tuberculoso, que já foi atropelado por um ônibus com 7 anos de idade, ficou 80 dias deitado numa cama, alguém que teve um problema na coluna, no sistema nervoso central e ficou 1 ano com um monte de ossos contorcidos em cima de uma cama. Queridos, eu tenho testemunho para dar a noite inteira aqui para vocês. Eu falei, Deus mudou a minha vida. Esse mesmo Deus que mudou a minha vida vai mudar a sua. Eu não falei que podia, eu falei que ia mudar. Eu falei, esse Deus ele vai mudar. Do que o Senhor precisa? Ele falou, eu preciso de um rim novo. Eu preciso de um doador. E o meu irmão, a gente descobriu que ele só tem um rim também. Ele não tem como me doar, senão ele fica sem. Eu falei, tá bom. O senhor não acredita em milagre, nem precisa, porque eu acredito. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu falei, eu vou orar aqui na UTI. E Deus vai abrir uma porta, não sei aonde. O senhor pode ter 2 coisas: ou ter o teu rim totalmente restaurado, ou o senhor pode conseguir um doador. Queridos, tinha só mais de 300 pessoas na fila dele, na fila de doação, na frente dele. E ele tinha feito inscrição lá na França também para adquirir um rim lá. Só que lá, para quem está fora do país, tem resistência. O francês que está fora do país, existe resistência. Ele falou, não vou conseguir na França e nem aqui no Brasil, tem 300 na minha frente e eu não tenho muito tempo. Eu falei, nós vamos orar. Eu vou orar pelo Senhor. E Deus ou ele cura esse rim, ou ele vai arrumar um novo para o Senhor em qualquer lugar do mundo. O Senhor não crê? Ele falou, se você está falando para mim, tudo bem. Eu falei, então nós vamos orar. Orei por eles, queridos. Em 24 horas ligaram da França que tinham aprovado para que ele fosse para lá de avião urgente, que tinham conseguido um doador compatível e tinham mudado a sentença de que quem morava fora do país não podia receber a doação. Sabe o que aconteceu, queridos? Esse homem hoje é crente. Ele é batista hoje. Deus colocou uma mulher evangélica na vida dele e ele se tornou um evangélico. Sabe por quê? Porque alguém fez a diferença na hora que precisava. Nós temos que fazer a diferença para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para o nosso pai, para o nosso irmão, para o nosso irmão. Você tem que ser diferente. Isaías foi diferente, sabe por que as coisas mudaram? Porque ele se colocou na brecha. A palavra de Deus diz que uma voz veio e disse assim: e agora? A quem eu vou mandar? A quem eu vou enviar? Quem eu vou usar? E ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer a tua vida abençoada no ano de 2020? Você quer essa igreja abençoada no ano de 2020? Que você possa dizer hoje como um lema para a tua vida: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas para isso, querido, nós temos que ter uma vida no altar, na presença de Deus, com os
custe o que custar, seja difícil quanto for, nós temos que ter uma vida no altar. Isso é inegociável para aqueles que querem fazer a diferença e receber algo de Deus para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Você quer receber algo tremendo para a tua vida no ano de 2020? Amém? Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Aleluia, grande Deus. Santo, santo. Não importa o meio, queridos. Não importa o momento. Lá em Crônicas, querido, quando eles estavam voltando, olha o que eles tiveram que viver. Qual era o momento que eles tiveram que viver? Primeiro, desolação. Não tinha terra, não tinha casa, família destruída, não tinha plantação, as propriedades tinham sido destruídas. Eles voltaram para uma terra acabada, eles voltaram para uma terra totalmente destruída. Quem você acha que está disponível para estar à frente do Senhor, à frente do povo numa hora dessa? Só quem tinha muita fé, e Isaías foi essa pessoa. Eu quero que você saia daqui hoje como um Isaías para esse tempo, como Isaías para a cidade de São Paulo, como Isaías para o nosso Brasil. Se você fizer isso, as coisas vão começar a mudar a partir da tua vida, e você vai ver como vale a pena servir a Deus. Eu creio, Deus. Foi difícil naquele tempo, queridos, como está sendo difícil nos dias de hoje. Liberalidade sexual, naquela época também tinha, se você for olhar o prefácio do livro de Crônicas, muitas coisas que eram passadas para o povo, porque eles vieram da Babilônia, eles trouxeram muitos sofismas junto com eles. Eu quero que você abra mão, queridos, de tudo aquilo que muitas vezes a gente ouve falar por aí. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Ele nesse lugar, quem é que vai impedir? Agindo na tua vida, quem é que vai impedir? Agindo na tua família, quem é que vai impedir? Agindo no teu trabalho, quem é que vai impedir? Pode levantar filhos do diabo para puxar o teu tapete. Deus não vai permitir, e você vai ser honrado naquele lugar, em nome de Jesus. Oh, glória, eu creio, meu Senhor. Você crê nisso? Queridos, a vida toda eu tive posição de destaque em todas as empresas que eu passei. Todo mundo que tentou puxar o meu tapete se deu mal. Sabe por quê? Porque sempre eu fui fiel a Deus. É Ele que age, você não precisa fazer nada. É Ele que faz. Amém? Se quer permitir que Deus comece a agir na tua vida, queridos, nesse ano, que seja um ano abençoado, se quer isso, dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. Vamos orar. Aleluia. Grande é o Senhor. Vamos orar. Glória. Pode aumentar um pouquinho agora o retorno, querido.